Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o homem de Libra. O homem de Libra é aquela coisa, né? Ele é extremamente educado, gentil, carinhoso, generoso, né? Bem-humorado e ele preza muito pela essa coisa de harmonia. É uma pessoa que detesta grosseria, detesta pessoas que falam alto, pessoas grosseiras. Eles não costumam ter muita amizade com esse tipo de gente, não. Eles costumam até evitar, porque o libriano ele detesta todo tipo de grosseria. É bom deixar claro o seguinte, isso é uma característica da maioria, não são de todos. Apesar dele detestar parecer grosseiro, né, e muitas vezes ele se controla muito para não demonstrar nenhum tipo de grosseria, ele é aquele cara que se ele estiver na sua casa e de repente o som da televisão estiver muito alto, ele vai lá e abaixa o volume, sem pedir autorização, ele simplesmente vai lá e abaixa o volume. E isso acontece porque uma característica deste, né, do homem de Libra, é que eles, quando eles estão, né, diante de algo que os incomoda, né, ou de repente numa situação que ele não está se sentindo muito tranquilo, muito confortável, eles costumam ter atitudes muitas vezes impensadas e até mesmo grosseiras. Ele é o tipo de pessoa que ele não é de aguentar muito, ele não é muito de engolir. Então, se algo o incomoda, ele vai falar e muitas vezes ele vai falar de uma maneira que não vai ser muito agradável. Você até vai chegar e pensar assim: nossa, mas ele parecia ser tão educado, tão bonzinho. Bem, bonzinho ele é, mas ele não é aquela coisa de você achar que vai poder extravasar, né? Vai aproveitar o máximo da bondade dele. Por isso, se ele se incomoda com algo, é bom ficar bem claro. Ele vai lhe dar uma resposta, ele vai falar na hora, ele vai falar na sua cara, entendeu? Por exemplo, aquele tipo de coisa, de repente você começa a reclamar muito da vida. É bem capaz o libriano virar para você e falar assim: nossa, mas como você gosta de reclamar da vida, né? Por que você não faz alguma coisa em vez de reclamar? Quem sabe assim melhora a sua vida. Ele é bem assim. Uma coisa bem interessante com relação ao homem de Libra é aquele equilíbrio e aquela certa elegância que ele tem muitas vezes, né? Até de quando ele está nervoso, irritado, ele continuar sendo elegante. Então ele é o tipo da pessoa que ele pode te mandar para os quintos dos infernos, tá? Com um sorriso no rosto e sem perder a classe educação. Ele não é cínico, tá? Ele não é sarcástico, mas ele tem uma maneira de se impor de uma maneira tão educada, uma maneira tão elegante, que às vezes a pessoa fica até impressionada. Nossa, ele acabou de me mandar pros quintos dos infernos, mas foi de uma maneira tão elegante que eu até fiquei impressionado. Quando ele quer se fazer entender, ele não precisa gritar, ele não precisa dar soco na mesa igual faz um ariano, não. Ele simplesmente chega e dá a resposta dele sem levantar a voz, sem se exaltar, né? É lógico que existem exceções, pode ser que determinados momentos façam que ele perca essa classe, esse controle. Mas, na maioria dos casos, ele acha que não precisa gritar, fazer escândalo para mostrar que ele tem razão, tá? E é outra coisa bem interessante. Não é porque ele é um cara assim equilibrado, bonzinho, legal, que ele não possa ser um cara meio briguento, encrenqueiro, não. Não confunda as coisas. Às vezes você vai se surpreender que você vai ver aquele teu amigo libriano, que ele é super tranquilo, gente fina, brincalhão, faz amizade com todo mundo, mas quando menos espera ele tá brigando, ele tá arrumando encrenca, arrumando confusão. Às vezes parece que a lua passa na frente do libriano e deixa ele meio esquentado, meio, sei lá, meio violento. Apesar desses momentos, né, em que ele perde a harmonia, você vai reparar que até mesmo antes dele dar um soco no nariz daquela pessoa que ele tá irritado ou que o deixou irritado, ele ainda vai tentar manter a segurança. É como se você olhasse para ele e percebesse que ele está tentando contar até 10. Mas ele nunca chega a cantar até 10, perdão, ele nunca chega a contar até 10. Ele conta até 8, aí dá um soco na cara do sujeito. Então ele tem muito isso. Ele parece ser um cara muito bom, e ele é um cara camarada, amigão, fora de série. Mas muitas vezes você vai se surpreender com esse lado meio agressivo que o libriano tem. Poucos são os librianos que não tem um sorriso assim, aquele sorriso bonito, suave, sabe, charmoso, sabe, aquele sorriso que consegue derreter os corações e abrir as portas. O libriano, quando ele chega, quando ele se apresenta ou quando ele aparece num local, você pode reparar, ele vai olhar ao redor,
para as pessoas, ele vai dar um sorriso, muitas vezes ele vai cumprimentar pessoas que nunca viu na vida, até mesmo aquelas pessoas que estão de cara feia, ele vai cumprimentar, vai falar um bom dia, uma boa tarde, ele é muito educado com relação a isso. Muitas vezes ele é muito bem-humorado, ele é muito brincalhão, é o tipo da pessoa que muitas vezes sabe contar piada, sabe rir, sabe fazer com que as pessoas se sintam bem. Agora, vamos falar sobre uma parte assim bem negativa com relação ao libriano. Apesar dele, né, gostar de viver em harmonia, em equilíbrio, às vezes o libriano ele acaba pecando por excessos, por isso ele acaba exagerando demais na bebida, na comida, no excesso de festa, sabe? E principalmente com mulheres. Então muitas vezes você fala assim, poxa, esse libriano é tão bonzinho, parecia ser o príncipe encantado, porque ele tem muito disso, né? Ele tem sempre aquela carinha do genro que mamãe queria, tá? Tem sempre aquela carinha do genro que mamãe queria. Porém, o libriano ele tem esse negócio, ele pode se envolver demais com mulheres, demais da conta, ele pode ter várias, ele pode ser extremamente infiel, ou uma característica que é mais comum dele, ele não namorar ninguém, mas ao mesmo tempo sair com várias. E nesse caso de ele sair com várias, muitas mulheres vão sofrer, né? Porque, eu queria que ele me amasse, eu queria que ele gostasse de mim, porque é aquela coisa, né? O cara é tão legal assim, quem é que não vai querer, né? Outra parte negativa, é difícil um libriano tomar uma decisão sem antes pensar várias vezes no assunto. Indecisão é com eles mesmos. Aliás, né, ele sempre vai se apressar a negar que é indeciso. Pode ver, o libriano se chega e fala, nossa, como você é indeciso, a primeira coisa que ele vai falar é, quem que é indeciso? Eu? Você tá louco? Eu não sou indeciso, só tô pensando. Isso acontece, cara, porque é o seguinte, o libriano ele prefere muito mais passar um bom tempo pensando, né? No que fazer, do que de repente tomar uma decisão e descobrir que fez merda, que fez cagada. Lembre-se, é difícil você encontrar um libriano que seja impulsivo com relação às coisas. Ele precisa pensar e analisar muito, porque ele sofre muito quando faz uma escolha ruim, quando não é bem aquilo que ele queria. Ele sofre mais do que outras pessoas, do que outros signos. Mas quando ele descobre o que ele realmente quer fazer, ele sempre vai procurar fazer da melhor maneira possível. Ele vai ser extremamente perfeccionista, até mesmo chato demais, tá? Então é aquele tipo de coisa. De repente você está escutando lá seu namorado libriano tocando um violão, pim, 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 pim. Ele tocou um monte de notas, você achou perfeito, lindo, maravilhoso, mas o ouvido dele vai sentir que uma nota não está perfeita. Então ele vai passar o dia inteirinho treinando, até conseguir chegar àquela nota perfeita. Lembre-se, você não percebeu diferença nenhuma, mas ele percebeu. O libriano ele não gosta de exagero. Tá? Não gosta de exagero, não gosta de demonstrações de raiva e também não gosta de demonstrações de amores e paixões alucinantes. Então, minha filha, se você começou a namorar com um libriano, e você é daquela que resolve fazer uma declaração de amor para ele depois de um mês de namoro, vamos comemorar nosso primeiro mês de namoro. Saiba que você está queimando o filme com ele. Ele vai acabar ficando irritado e achando que você é uma pessoa extremamente imatura. E o libriano ele não consegue se ligar com mulheres imaturas. Veja uma coisa, o libriano ele sempre vai se relacionar, sempre não, a maioria vai se relacionar com mulheres mais fortes, mulheres mais seguras, tá? Essas são as que conseguem mantê-lo mais encantado. Eles sempre estão ligados muitos com essa coisa de justiça. É muito difícil você encontrar um libriano que não seja idealista, tá? Lembrando novamente, não são todos, mas a maioria costuma ser idealista. Eles sempre estão em busca de algo, eles sempre estão defendendo alguma coisa, sempre estão defendendo alguma bandeira, independente do que seja. Tá? E como ele sempre está de mão dadas com a justiça, que é aquela coisa de gostar muito das coisas justas, das coisas certas, põe uma coisa na sua cabeça. Se você, de repente, chegar, né, para ele, pro seu namorado, e falar assim, que brigou com uma pessoa no serviço, a primeira coisa que ele vai querer saber é o que você fez para a briga acontecer. E aí você vai ficar estressada, nervosa, né? Nossa, ele já vem me julgando, já vem me condenando. Não tem nada a ver isso. Como ele está sempre ligado à justiça, se ele vê que realmente o errado foi você, ele vai falar, ele não vai te julgar. Mas você pediu a opinião dele, não pediu? Se você pediu a opinião dele, ele vai dizer, você é o errado na situação. Mas, né, tem aquela característica que é muito boa dele, né? Que ele é muito gentil, ele é muito sincero. E uma característica interessante com homens de Libras é assim, as ex-namoradas dos homens de Libra, ou
os odeiam assim de pé juntos, tá? Ou elas são apaixonadas por eles. É muito difícil haver o meio termo, porque o libriano, com relação a amor, ou ele é uma desgraça na vida de uma mulher, por causa da incapacidade dele de manter, né, uma relação, e também na incapacidade de ser indeciso, né, nessa capacidade de ser indeciso, perdão, ou ele é um cara fantástico, maravilhoso, aquele tipo de homem que quando vai embora a mulher fica lamentando e pensando, nossa, como é que nós terminamos, como é que nosso amor acabou.